Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Salve, salve, meu povo, na alegria de mais um reencontro aqui no Evangelho para Além dos Templos, essa roda de conversa semanal que traz para você, que nos acompanha, uma reflexão dinamizada sobre o Evangelho que pensa para fora das igrejas. Quem tem uma caminhada de igreja sempre ouviu que a missa começa a partir da porta da igreja, e esse Evangelho tem também essa missão de provocar essa reflexão para além dos muros das igrejas e também pensar que nós, enquanto igreja e além igreja. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa roda de conversa. A gente lembra que a gente transmite essa roda de conversa por alguns canais, né? Daqui a pouco a gente vai socializar aqui embaixo, então independente do qual que você esteja assistindo, a gente pede que você comenta, compartilhe, manda para aquela amiga, para aquele amigo, para aquele familiar, para assistir com a gente. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o meu irmão Frei Gilvander. Seja bem-vindo, Gilvander. Olá, Darlan, uma alegria revê-lo virtualmente. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando para participar conosco aqui. Coisa boa. Hoje, a nossa roda de conversa, a gente está aí no 14º domingo do tempo comum. A gente reflete o Evangelho de Lucas 10, versículos do 1º ao 10º e do 17 ao 20. Essa parte do Evangelho, né, se refere a Jesus e seus discípulos e discípulas subindo para Jerusalém. Frei Gilvander, fala para a gente qual é a chave de leitura, qual é o resumo desse Evangelho de hoje para a gente, por favor. Darlan, esse Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12, e também os versículos 17 a 20, versa sobre Jesus enviando os discípulos e as discípulas para a missão. Está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus diz que Jesus envia 12 discípulos e Lucas faz questão de dizer que Jesus está enviando 72 discípulos, ou 70, de acordo com alguns manuscritos. E esses 70 ou 72 provavelmente é para ecoar lá no Primeiro Testamento da Bíblia, por exemplo, em Gênesis, quando fala da tábua das 70 nações. Ou então para ecoar também os 70 anciãos, lá do livro de Números, capítulo 11, quando Moisés, já bastante estressado, guiando o povo de Deus rumo à terra prometida, no deserto, e aí ele partilha o seu espírito com 70 anciãos. E aí que tem várias belezas. Primeiro que Lucas faz questão de dizer que não é só 12, mas 72. Então, assim, todas as pessoas são convidadas a ser missionários e missionárias. Outro aspecto bonito é que os envia 2 a 2, quer dizer, é o aspecto comunitário, muito importante. Terceira característica é que vai dizer que é para os discípulos e as discípulas irem de forma pobre e promovendo a paz. Diz assim, não leve alforge, não leve riqueza, só uma sandália e vá como pobres. E depois faz questão de dizer que eu estou enviando vocês como cordeiro para um meio de lobos. Então, uma missão em um ambiente conflituoso. E outro aspecto é que vai dizer que os discípulos é para serem promotores da paz. Repete muito, né? Vocês chegando numa casa e dizem, a
paz esteja com vocês, a paz esteja com vocês. E não fique pulando de casa em casa, quer dizer, não faça o proselitismo. Então, mais do que e não diz no evangelho em momento algum, Darlan, assim, para pregar algum conteúdo, para falar sobre Jesus, para criar, construir templos, nada disso. Parece que ser missionário é para testemunhar que o reino de Deus está presente em todos os povos, em todas as culturas. Pouco por aí, Darlan. Muito bem, companheiro. Eu acho que esse é um evangelho muito utilizado, né, principalmente na Igreja Católica, quando vai enviar em missão e tem todo já uma decoração, né, já é todo um texto decorado a respeito dessa parte do evangelho, porque é um texto que é muito claro, é muito conivente à missão, fala muito desse ato da missionariedade. Mas tem algumas passagens, assim, que chamam a atenção, quando Jesus anuncia que é uma ida, vão para colher, não não dá ideia de a semeadura, e sim para colher. Não se trata de pregar, não se trata de levar uma religião. E aí a pergunta era: que tipo de missão seria essa? Por que ir para a missão como esse povo que vai na promoção da paz seria colher o que o próprio Espírito já plantou? Como que a gente pode entender esse evangelho a partir dessa colheita, como começa o evangelho, Giovanni? Exatamente. Darlan, em passagem em outros relatos bíblicos, os profetas e as profetisas comparam a missão como fazer uma colheita. Então aqui, inclusive lá no capítulo 8 de Lucas já fala assim, a parábola do semeador. Então aqui não é para semear. Então, e semear não é nada assim de fazer proselitismo, de falar de dogmas, de doutrinas, de convidar para participar da minha igreja, para criar uma religião, nada disso. Então, colher, ir para colher significa já está semeado, já desenvolveu, os frutos está lá, é só recolher. Então aqui eu acho que pressupõe aquela coisa muito bonita que está no Evangelho de Jesus Cristo, assim, que o Espírito de Deus é livre, irradia por todos os cantos e recantos. Então, o Espírito de Deus já está no meio dos pobres, está em todos os povos, está em todos os territórios. Então, aqui eu acho que o mais profundo não é para você sair anunciando isso ou aquilo, mas é para você, primeiro, testemunhar o jeito que Jesus propõe da gente viver, conviver, depois reconhecer que os valores do reino divino já está vivendo, sendo testemunhados ali. Então enfatiza muito essa questão que é uma colheita, você vai recolher o que já tem, você não vai fazer proselitismo. E depois, e diz muito assim, falou: "Olha, seja instrumento de paz, vocês vão num ambiente hostil". E eu acho que tanto na época de Jesus, como na época das primeiras comunidades, década de 80 do Evangelho de Lucas, quer dizer, as comunidades cristãs eram pequenas e havia uma adversidade muito grande, como hoje também, né. Hoje, assim, a idolatria do mercado, a idolatria do capital, ou às vezes até a idolatria religiosa, que vive trombeteando aos 4 ventos um monte de proselitismos, um monte disputando as pessoas para a igreja, para aqui, para ali e tudo. E aí a verdadeira missão é nesse sentido de testemunhar que o reino já está aí, e não de fazer proselitismo. E aí diz lá assim, ó, vocês levaram a paz, e a paz aqui não é só ausência de guerra não, é shalom, quer dizer, uma paz integral que envolve ajudar o povo a resgatar a saúde, por isso curar os doentes, expulsar os maus espíritos, quer dizer, ajudar as pessoas a ter consciência criativa, crítica, para se libertar das ideologias negativistas, dos negacionismos, das fake news, tudo isso
para que convivência humana seja o que tenha primazia. Por aí. Maravilha, companheiro. No início da nossa conversa, você fez até um comentário sobre isso, que Mateus fala que Jesus enviou 12 discípulos, já Lucas fala que foram enviados 72 discípulos. Qual a diferença? Como que a gente pode aprender melhor sobre essas duas narrativas? Darlan, o Evangelho de Lucas, ele tem várias prioridades, bem diferentes do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é principalmente para comunidades, principalmente oriundas do judaísmo, que tem um peso muito grande da tradição cultural e religiosa judaica. Já as comunidades sob a influência de Lucas estão fora da Palestina, na diáspora, no meio dos gentios, né, em culturas muito diversificadas. Então aí eu enfatizo para ter o protagonismo da mulher, cultivar a mística, quer dizer, a oração em todos os ambientes da vida, para descentralizar, para que a ação seja de fato comunitária, para não ficar verticalizando e assim incentivando algumas lideranças, mas quanto mais comunitário melhor, por isso 70 ou 72 e não apenas 12. 2 a 2 significa que um é para amparar o outro, para consolar o outro, mas é também para dar uma ideia melhor. Então, assim, quanto mais comunitária a ação, melhor. Vai irradiando. Eu acho que é por aí essa perspectiva. Hoje a gente percebe isso também. A gente, na ação missionária, não é principalmente assim para a gente tentar angariar os rendimento que pode ser contabilizado. Tal. Tem padres e pastores que gostam de, não, eu construí tantas igrejas e tudo, mas aqui, assim, parece que é o Yes. mais profundo da vida. Como é que a sua presença testemunha e ajuda a irradiar os valores, aquilo que faz a luz e a força divina ser mais experimentada, né? Como é que as pessoas se tornam pessoas mais éticas, mais justas, mais solidárias, mais altruístas, menos egocêntricas, mais respeitosas para com o meio ambiente, mais responsáveis também para com as próximas gerações, colocar em vida na prática, aquelas virtudes que realmente faz a sociedade se humanizar. Ou por aí, Darla. Serem um pouco mais de exemplo de Jesus, né? Ser aquilo que Jesus foi. Não é Exatamente. fácil, não é fácil, mas o caminho é esse. Para Giovanni, se a gente fosse fazer hoje uma atualização desse evangelho, Lucas 10 de 1 a 10, 17 a 20, como que a gente poderia fazer uma leitura atualizada desse evangelho de hoje? Olha, Darlan, eu sugiro assim algumas coisas. Primeiro que eu acho que esse evangelho nos alerta diante das propostas de autoajuda. Hoje, infelizmente, tem muitos movimentos religiosos que reduzem a experiência de fé a uma autoajuda. Você vai numa livraria, você comprar um livro de autoajuda, você vai na farmácia, compra um remédio que é de autoajuda também, que te ajuda a suportar as angústias. Aqui diz não, ó, seja como cordeiros no meio de lobos, quer dizer, em frente, de cabeça erguida, com muito amor no coração, os ambientes hostis, adversos, testemunhe, não se entregue. Outro aspecto que eu acho que é muito lindo nesse evangelho, no envio dos discípulos, é a gente recordar que está no capítulo 10, então Jesus já saiu da Galileia e está com seus discípulos e discípulas subindo rumo a Jerusalém, está indo para a capital lá da Palestina, onde estão radicado a sede dos grandes poderes, né, da política, da economia e da religião. Então, hoje a gente precisa fazer uma missionariedade, uma igreja em saída, mas que vá para realmente enfrentar os podres poderes que desumanizam as pessoas, que causam as políticas de morte.
Então é um evangelho que propõe, ó, não fique só na solidariedade, não fique só ajudando aqui no varejo não, mas participe de uma caminhada que vai gerar realmente uma verdadeira paz, shalom, não só como ausência de guerra, mas como uma integridade da vida, de forma que outro aspecto que é muito enfatizado nesse evangelho, Darlan, é a questão, falar atenção para o tipo, para a identidade dos missionários e missionárias. São pobres ou são ricos? Estão preocupados mais em, na linguagem de hoje, em ajuntar dízimo e ofertas e tosquiar o rebanho, ou estão de fato sendo pessoas pobres, simples, humildes, doando a sua vida? É o evangelho que propõe assim que a verdadeira missão é aquela que exige necessariamente uma doação de vida. Então, é um evangelho que exclui quem usa a fé, usa o nome de Deus, ou usa a dimensão religiosa das pessoas para subir em poder político, ou para conquistar muita riqueza econômica. Não, isso, atenção para isso aí, porque isso aí são falsos profetas, são falsos pastores, são falsos sacerdotes. Então, acho que esse evangelho nos inspira por aí, Darlan. Maravilha, Gilvander. Como sempre, pessoal, eu sempre acho que a nossa roda de conversa passa muito rápido. É um tempo que a gente faz 2 perguntinhas, faz 2 trocas de conversa aqui e o tempo já passa. Mas hoje eu peguei aqui alguns trechos do artigo que Marcelo e Gilvander, em parceria também com outros parceiros e parceiras, publicam. E muito interessante. Nesse evangelho, a missão é a colheita dos valores que já existem e já florescem e frutificam. Basta identificar, reconhecer e colher os frutos do reinado divino presente em todos os povos e em todas as culturas. Essa missão consiste em revelar o reinado divino e mostrar que esse mundo, no sentido do sistema que o domina, seja proximamente julgado. O reino, ou reinado de Deus, é a realização do projeto divino para todos, vida, saúde e paz. E essa paz, essa shalom, né, como o Frei Giovanni falou, é dom oferecido como sinal da vinda do reino. A paz, shalom, significa paz integral e implica saúde, implica em plenitude de vida e de comunhão. Essa paz que Jesus irradia não é apenas a ausência de guerra, é justiça, é irmandade, é respeito às culturas diferentes e também um projeto divino com participação de todos e todas. Nesse mundo de intolerância e ódio, a gente precisa colher o que Deus plantou, mas com o cuidado de não colher junto o ódio e a intolerância que vemos nos adversários e nos inimigos. Isso não devemos colher. Não é isso mesmo, Frei Giovander? Exatamente, Manuel. Por aí, o caminho. Aqui o evangelho é só as pitadazinhas para aguçar. Quem puder ler, reler uma vez, eu gostei, Darlan, tem o nosso biblista Frei Carlos Mestres, ele falou que 3 regrinhas principais para a gente entender bem os textos bíblicos. Primeiro, a gente ler o texto atentamente. Segunda regrinha, reler. Terceira regra, transler. E se ler de forma comunitária, melhor ainda. Que maravilha. É isso aí, meu povo. Muito obrigado, Givander. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente ou está chegando aqui pela primeira vez, né? É sempre uma alegria termos a presença de cada um, cada uma. Beijo no coração. Excelente domingo, excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que beleza. Free Audio Post-Production by Deus que Alphonic.com. me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca.
pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma flor por sobre um muro. Eu sou como uma flor por sobre um muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.